Oi, gente, Silvana aqui. Bora falar de livro? Bom, gente, vamos falar sobre os livros que eu li em fevereiro, tá? No mês de fevereiro, eu li 7 livros. Alguns mais curtinhos, por isso eu acabei lendo uma quantidade maior. Alguns livros muito bons, outros nem tanto. Bom, eu vou falar para vocês quais os livros eu li e aí depois a gente conversa sobre eles, né? Eu destrincho um pouquinho sobre cada livro. Bom, o primeiro livro concluído em fevereiro foi o livro Fire, que é o livro 2 da série da Ordem. Segundo foi Magia do Anoitecer, eu li no Kindle. O Fire também eu li no Kindle. Terceiro, eu li O Avesso da Pele, livro físico. Quarto, Brilho nos Olhos, Glitter no Coração. Também li pelo Kindle. Quinto foi Goldrick, pelo Kindle também. Sexto, Meu Lobo Não É Mau, também pelo Kindle. E sétimo, Ana-Oh, livro físico. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses livros. E aí eu vou contar para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei. Porque, assim, teve livro que não funcionou para mim, gente. Eu não abandonei, li todos eles até o final. Mas confesso que teve livro que eu terminei assim, meu Deus, que desperdício de tempo, né? Mas ok, vamos lá. Bom, Fire. Fire foi o primeiro livro que eu terminei em fevereiro. Eu terminei esse livro no dia 5 de fevereiro. É o livro 2 da série da Ordem, que fala sobre os irmãos Demonides. No ano passado, se eu não me engano, tem resenha no canal, eu li o livro 1, que é do Hunter, né? Que é o irmão mais velho. E aí, que é do Rafael. Aí agora o livro 2 fala sobre o Gabriel. A história do Gabriel e tal. E, assim, eu tinha visto alguns comentários, algumas pessoas dizendo que a história dos irmãos são todas muito parecidas, que os livros se parecem muito um com o outro. Isso já é meio que esperado pelo tipo de livro que você está lendo. Você está lendo uma história de irmãos que fazem parte de uma família, de uma organização, e cada um deles conhecendo a sua mulher e a história do início do relacionamento deles com cada uma das suas mulheres. Então, é meio óbvio que se torna um pouco parecido porque a vida deles é parecida. O que eu achei interessante, achei legal, e para mim funciona, eu gosto de livros de série que cada livro fala sobre um casal, sobre alguns personagens, é o fato de que a história por trás deles é diferente. Cada um teve uma história de vida anterior à entrada na organização. Isso é que é o diferencial de cada livro. Se você for entrar numa série dessa procurando uma história completamente diferente uma da outra, não vai rolar, porque faz parte de uma mesma série, é o mesmo universo. Então não tem como, né? Você procurar ler um livro que é uma série de uma família que tem o mesmo estilo de vida e querer que um livro seja completamente diferente do outro. Não vai rolar. São livros parecidos sim, porque, né? Faz sentido. Mas a história por trás de cada um dos irmãos, ela é diferente. Eu confesso que eu tô louca para ler os outros. O próximo livro é sobre o Raziel. Depois vem o livro do Blood, que é o... Ih, fugiu. O Lysander. E o último é sobre o Eiléu, né? E eu confesso que eu tô muito curiosa com a história do Lysander, porque eu acho que tem... As expectativas estão altas. Eu espero que sejam cumpridas. Eu ainda não li os outros, né? Eu li o 2. Ainda faltam o 3 e o 4. O 5, da última vez que eu chequei, ainda não tinha sido lançado. Mas eu tenho alguns dias que eu não vejo. Como eu ainda tenho 2 livros para ler,
eu não tô tão ansiosa com esse lançamento, né? É porque eu normalmente gosto de ler série assim, seguida. Mas como ainda falta um livro lançar, eu tô meio que intercalando com outras séries, outros livros, tentando mudar um pouquinho a visão, né? Eu gostei bastante da história do Gabriel. Eu achei que o pano de fundo da história dele é muito interessante e explica a história dele com o fogo, né? Ele, resumindo, ele é um incendiário que também é um bombeiro, né? E o papel dele na ordem é justamente a questão do fogo, e ele é um engenheiro de armas. Ele é quem cria e projeta as armas da ordem, principalmente os explosivos, né? E aí conta a história dele com o fogo e a história do romance dele e tal, que, né, que é um dark romance, se não tiver romance fica esquisito. Essa daqui é a colagem que eu fiz de Fire, eu gostei muito. Podem ver aqui, ó, 5 estrelas favoritado. Eu gostei bastante da história. Pra mim faz sentido continuar lendo a série. Agora vamos ao segundo livro do mês, que eu não sei se eu tava com a expectativa muito alta por conta de ter terminado Fire, mas o segundo livro que eu terminei foi Magia do Anoitecer. É um livro que começa confuso e termina mais confuso ainda. A história não me pegou, eu achei que não tem desenvolvimento. É uma história extremamente esquisita. É uma tentativa de fazer falar sobre bruxas e lobisomens e tal, esse mundo da fantasia, mas eu não achei que foi bem desenvolvida. Pelo contrário, a premissa é interessante, né? Eu acho que a autora tentou construir uma ideia interessante, mas o desenvolvimento do livro não me pegou. Não foi legal, não consegui. Como é um livro muito curtinho, menos de 200 páginas, então eu terminei. Mas sabe quando você termina um livro com aquela sensação de, meu Deus, que perda de tempo? Foi mais ou menos isso. De qualquer forma, eu fiz uma colagem sobre esse livro. Tá aqui a colagem. E sim, gente, eu dei só 2 estrelas. Porque, na boa, não me pegou. Não foi legal pra mim. Depois disso, subimos o patamar de novo. Daí, então, eu li O Avesso da Pele. Livro físico, tá aqui. Esse livro, ele vem na box da tag de Vozes Negras, né? É uma série, se eu não me engano, são 7 livros de autores negros. E um deles é esse aqui, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Cara, esse livro me deu alguns tapas. Assim, na verdade, livros que falam sobre preconceito e falam sobre racismo, pra mim, são livros que pegam muito. E todos esses acontecimentos me deixam extremamente indignada. Eu ainda fico muito, muito, muito irritada quando eu vejo que essas coisas ainda acontecem. E o triste é exatamente isso. Essas merdas ainda acontecem, sabe? O livro todo é narrado por um rapaz que tá indo no apartamento do pai, na casa do pai, arrumar as coisas depois que o pai falece. E conforme ele tá ali arrumando os pertences do pai e tal, ele vai lembrando, ele vai contando a história de vida do pai. Aquilo que ele acredita ser a história de vida do pai. E aí ele vai contando sobre cada um dos acontecimentos, sobre as pessoas que cruzaram a vida do pai dele, sobre situações que ele passou na vida e sobre como ele enfrentou todas essas situações. Formas de racismo que ele viveu, que ele passou. Fala sobre as inúmeras batidas policiais que todos os jovens, adultos, homens negros acabam passando, única e exclusivamente pela cor da pele, porque ainda existe esse estigma de que ser
olha um homem negro, você imagina que ele vai fazer alguma coisa com você. Então ele fala sobre as batidas policiais que o pai passou. E assim, levando em consideração anos 70, né? Em que o pai dele era mais jovem. E ainda assim, a questão do racismo era muito pior do que é hoje em dia. Então, é doído. É doído. É bem difícil. A gente passa por algumas frases, algumas coisas no livro que nos pegam bastante, nos faz pensar. E confesso que machuca um pouco. Não foi uma leitura fácil para mim, não. Mas eu achei incrível. Assim, também foi um dos 5 estrelas favoritado. Então, dá pra ver que o mês de fevereiro foi um mês muito bom de leitura pra mim. O terceiro livro do mês e é o segundo livro que é 5 estrelas favoritado. Aqui eu fiz uma colagem sobre ele, tá? E eu amei. Assim, super indico, é um livro maravilhoso, mas preparem o coração, preparem a cabeça. Se o racismo, o preconceito é uma coisa que te deixa dolorido, que te deixa magoado, vai com calma. Porque esse tipo de sentimento, tem hora que a gente precisa dar uma respirada e porque é puxado. Certos absurdos é meio puxado de ler. Depois eu vim com um livro muito gostosinho, assim, um livro que eu li muito rapidinho, porque é curto. Eu li em um dia, eu comecei no dia 11, terminei no dia 11 mesmo de fevereiro, foi o dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe faz aniversário dia 11 de fevereiro. E no dia do aniversário dela eu comecei a ler esse livro, mas é um livro tão curtinho, tão gostosinho, que eu acabei assim, ó. Eu li no Kindle, que é sobre amor de carnaval, né? E aí tá aqui, ó, a colagem que eu fiz desse livro, tá? É daqueles tipos mesmo de curar ressaca literária, né? Porque o livro gostosinho, assim, aquele romancezinho bem fofo e que 122 páginas, eu li rapidinho. Depois disso, eu li Goldrick. O que eu vou dizer de Goldrick? Goldrick é de um autor que eu tava querendo ler já tem um tempo, que é o Johan Bell. Eu sigo ele nas redes sociais, eu gosto muito dos trechos que ele posta. Mas eu confesso que a história de Goldrick me deixou meio assim... O livro é bom, a história é boa, o universo que ele construiu é muito interessante. Porém, eu achei alguns pontos muito repetitivos. Eu acho que tem coisas que ele repete demais e que poderia dar uma enxugada, né? Eu achei, sei lá, a impressão que você tem é que tem coisa demais ali que não faz diferença para a história, né? Você poderia focar mais em alguns outros personagens que são importantes para a história, que trazem alguma coisa interessante pro enredo, mas que ele não aprofunda muito a história de cada um desses personagens, pelo menos no primeiro livro. Por quê? Goldrick é uma série de 3 livros. É o primeiro de uma série de 3 livros que fala sobre os 3 lobos divinos, né? Sobre... É uma história de lobisomens, porém é misturado com deidades, com divindades, os deuses antigos, e ele fala de um universo pós-Terceira Guerra Mundial, assim. E o mundo não existe da forma como nós conhecemos, e ele fala sobre o retorno dos deuses antigos, e um dos deuses mais falados no livro, na verdade o foco, né, a deusa venerada nesses livros é a deusa Hecate, e eles 3 são os 3 lobos divinos de Hecate. E aí ele vai contar a história sobre cada um desses lobos, que são trigêmeos, né? São os 3 irmãos, e é o primeiro, o segundo e o terceiro alfa. Então, a história, o enredo é legal, mas acho que poderia ter sido melhor construído. Mas, ok, é um bom livro. Muito provavelmente eu vou ler os outros 2.
Não com tanta urgência, não é algo, oh, nossa, maravilhoso, me deixou enlouquecida para ler os outros livros, não. Não mesmo. Mas é uma premissa interessante. Também é um livro gostoso para se ler depois de algo que te pega muito emocionalmente, tá? Então, aqui a colagem que eu fiz sobre o livro dos Lobos Divinos, do Goldrick, que é o primeiro livro de uma trilogia, tá? Tá aqui. Depois disso, eu peguei um outro livro bem curtinho, chamado O Meu Lobo Não É Mau, que eu li no Kindle. Inicialmente, você olha assim, logo de cara a capa, você imagina Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que isso foi uma coisa que a autora quis passar, essa semelhança com a Chapeuzinho Vermelho. A questão da floresta, da vovozinha e do lobo. Assim, a premissa é bem essa. E ela brinca, inclusive, com isso. De as pessoas na vila chamarem a menina de Chapeuzinho Vermelho e ela fica irritada com isso. Ela fala, eu não sou Chapeuzinho Vermelho, não sei o quê. E é interessante, fala dela, ela é uma bruxa, filha de um clã de bruxas, de uma outra bruxa poderosa. Mas a vila toda tem medo das criaturas mágicas e a mãe dela foi morta logo no começo, assim. O primeiro capítulo é a morte da mãe dela. Que ela é filha bastarda de um homem do vilarejo que enganou a mãe dela, dizendo que era solteiro, mas na verdade ele era casado de uma família. E aí a esposa desse cara descobre e a mãe dela é condenada por bruxaria e é morta por bruxaria. Mas consegue esconder ela para que não peguem ela. E ela é criada pela avó, tal, na floresta, toda aquela coisa, e conhece o lobo. É bem curtinho, eu acho que podia ter sido melhor desenvolvido. Do meio pro final, eu achei que ele corre. É uma coisa assim, o livro parece que corre para acabar. Então, faltou alguma coisa. Acho que podia ter desenvolvido mais, podia ter feito um livro um pouco mais longo, melhor desenvolvido para cada personagem. A forma como foi concluído e resolvidas as questões, os problemas, porque na maioria dos livros você tem uma história que vem te contando vários problemas e aí no final o autor vai resolvendo esses problemas para encerrar a história. Isso foi corrido demais, não muito explicado, um pouco confuso, então não foi ó que maravilha, tá? Aqui a colagem deste livro, tá? E o último livro do mês, que foi Ana Oh. Esse eu também li livro físico, que foi enviado pela Tag, tá? Eu recebi esse livro da Tag já tem algum tempo. Deixa eu ver aqui de quando é esse livro. Eu não costumo, gente, anotar. Ó, eu tenho ele aqui. É o livro 3, é um livro de março, mas eu não lembro de que ano. Deixa eu ver aqui, na revistinha deve ter. De que ano foi esse livro? Olha. No livro, deixa eu ver no livro aqui na parte da frente. É porque vocês sabem que Tag eu costumo ler um pouco depois, né? É de 2024. Foi em março de 2024 que eu recebi esse livro e eu só li agora. Li em fevereiro de 2026. É bem legal, eu acho que se eu soubesse que seria tão legal, eu teria lido antes. Mas teve alguns pontos que eu achei que poderia ser melhor explicado. Se você não prestar muita atenção, o livro acaba ficando um pouco confuso. Ana Oh é o nome de uma paciente que foi acusada de matar dois dos melhores amigos dela, que eram sócios dela na empresa. E ela foi encontrada num casebre na floresta, onde eles tinham ido viajar com a família e tal. Esses dois amigos encontram os dois amigos dela mortos e ela dormindo
segurando a arma do crime. E ela tá dormindo desde então. Nunca mais acordou já há alguns anos e ela tá dormindo, né? E ninguém consegue acordar ela. Então, ela passa a ser um mistério na psicologia, na psiquiatria e nos estudiosos de doenças do sono, de distúrbios do sono. Porque... E outra, dormindo, ela não pode passar por um julgamento. Porque pelas leis do país, ela, para passar por um julgamento, ela precisa estar lúcida. Ela precisa estar consciente. Se ela está dormindo, ela não está consciente, ela não pode ser julgada. E a justiça não pode manter ela presa direto sem ter sido julgada. Então, contratam um especialista em sono, doenças do sono, para tentar fazê-la acordar, para que ela passe pelo julgamento. E esse cara começa a estudar e querer entender a história dela, né? E investigar o que possivelmente pode ter acontecido. Se realmente foi ela que cometeu os homicídios, ou será que outra pessoa cometeu e ela entrou num sono profundo por um trauma? O que será que aconteceu? Começam a ligar a história a uma outra paciente com problemas também de ordem mental. Se eu não me engano, ela é considerada uma serial killer que foi presa e foi torturada porque queriam fazer experiências de psíquicas, né, psiquiátricas com ela, e ela sofreu muito na prisão por conta disso, porque aprovaram essas experiências com ela, porque na concepção deles ela era uma criminosa, ela podia passar por isso para que se entendesse melhor a cabeça de um serial killer. E aí o livro vai narrando como essas histórias se entrelaçam. Como a história da Ana, da família da Ana, do detetive, da ex-mulher do detetive, que é policial e trabalha também no caso da Ana, de outras pessoas que estão ligadas a todo esse contexto, que o que essas pessoas têm a ver com a Ana, o que essas pessoas podem ter a ver com a mulher que foi torturada nessa mesma... por essa médica que é uma das sócias da clínica. Tudo isso ele vai destrinchando essas relações, né? A forma como essas pessoas se relacionam, se conhecem e como a história ela é tratada. Confesso que me incomodou um pouco alguns pontos. Eu acho que ficou confuso, ou sei lá, se eu que não tive tic-tac suficiente para entender. E aí tive que voltar algumas páginas e reler algumas coisas. Algumas frases, em todos os livros que eu leio, geralmente eu assinalo algumas frases. E esse Ana Oh, eu vou ler uma frase para vocês que me marcou e eu achei interessante, porque quando eu comecei a ler a frase, eu não esperava que o final fosse sobre o que é. Ele fala assim, ó: as lágrimas assomam sobre mim, de novo, alfinetando meus olhos. Não sabia que o amor podia ser tão doloroso, tão debilitante e devorador. Eu nunca tive preocupações de verdade antes de me tornar pai. Então, quando ele começa a falar sobre esse sofrimento do amor, eu inicialmente achei que ele estava falando da ex-mulher, e depois eu vi que não, ele estava falando da filha, né? É muito legal. Eles narram esse relacionamento complicado dessa família, ele e as mulheres que se separaram, e da filha deles, como eles dois interagem para educar e cuidar da menina. O amor que eles sentem por essa menina, por essa filha.
Tem algumas coisas que tem, algumas frases que eu grifei que mais tem a ver com a história, né, com a resolução do mistério em si. A última frase que eu coloquei do livro, já quase no final, que ele diz assim: preocupações genuínas se perdem entre as conspirações. Porque tem tanta história que falam sobre a Ana que você acaba não sabendo o que é verdade e o que não é. Teve um ponto do livro que eu chorei, né? Na morte de uma personagem interessante, importante para a história. E é uma pessoa ligada, intimamente ligada à vida desse médico que está tratando a Ana, da ex-mulher dele, da família dele no geral. É uma pessoa muito importante que faz parte do círculo de amizade deles. E aí, quando ele tá sentindo a dor da perda dessa amiga, tem uma parte que ele fala assim. Eu não vou falar o nome dela, senão vocês vão saber quem é, tá? Era mais que uma amiga. Tanto pra Clara, que é a ex-mulher dele, quanto pra mim. Ela era família. Não consigo imaginar o mundo sem ela. Ou talvez eu só não queira imaginar. Resume um pouquinho do tamanho da dor que ele sentiu ao perder essa amiga, que no caso para ele era muito mais família do que só amiga, né? E a primeira frase do livro que eu grifei, logo assim que começou, eu grifei assim, ó: a mente é o seu próprio lugar e por si só pode fazer do inferno um paraíso e do paraíso um inferno. Tem tudo a ver com a história, né? Levando em consideração que a gente está falando sobre psicologia, psiquiatria, distúrbios mentais, distúrbios do sono, questões da mente e também sobre psicopatia. Então, é fantástico, eu gostei muito. Eu não fiz a colagem desse livro ainda, porque tá aqui, ó, esperando para fazer. Porque colagem, gente, pra mim, eu preciso tem que vir aquela vontade, aquele desejo, os elementos na minha cabeça e as coisas que tinham na minha cabeça. Ainda não consegui chegar numa colagem que eu queira fazer. Então, eu ainda não fiz essa colagem. Às vezes eu faço outras colagens pra frente, depois volto, né? Depende muito da vontade que eu tenho de fazer, do quanto, né, eu digeri a história, né? Porque tem isso, eu preciso digerir a história para conseguir fazer a colagem. A colagem é uma expressão basicamente de emoção minha, né? Não é uma coisa muito racional. Eu coloco as minhas emoções ali, os meus sentimentos, o que eu senti com aquela história. O que aquela história trouxe de especial para mim, o que aquilo trouxe de interessante. Então, essa eu ainda não fiz. Foi o último livro de fevereiro. Fevereiro também foi o mês do meu aniversário. Eu fiz 40 anos em fevereiro, completei quarentinha, né? E eu passei um fim de semana delicioso com a minha família no meu aniversário. A minha família... acho que a maioria de vocês já sabe, porque eu já falei aqui, eu sou carioca. Eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca. E eu vejo pouco a minha família por conta disso. Então, no mês de fevereiro, como foi o meu aniversário, eles vieram pra cá, passaram o final de semana inteiro comigo. Meu aniversário caiu num sábado. Foi incrível, maravilhoso. Resumindo, eu me senti absurdamente amada. E foi uma delícia. Então, fevereiro foi um mês magnífico para mim, tanto de leituras, foram leituras muito interessantes. E foi um mês de muita troca, de muita... de troca mesmo de sentimento. Eu com a minha família, que é o meu marido e meu filho, com a minha família, mãe, irmãos, eu senti muito esse amor. E foi incrível. Fevereiro foi um mês maravilhoso para mim. E eu espero que o restante do ano seja tão incrível quanto foi o mês de fevereiro. Bom, essas foram as leituras do mês de fevereiro, né? Espero que vocês tenham gostado.
Comentem aqui no vídeo o que vocês acharam de cada um desses livros, se algum deles instigou vocês a ler, se tem alguma outra história que vocês queiram que eu leia para resenhar aqui, algum livro que vocês gostariam que eu falasse sobre. E se tem algum assunto mais sobre livros, sobre organização, papelaria, cadernos, que vocês gostariam que eu fizesse, que eu falasse por aqui. Então, comentem aqui embaixo que tipo de conteúdo vocês querem que eu traga. Não se esqueça, curte o vídeo, é bem importante para ajudar o canal. Se não for seguidor, segue, ativa as notificações, compartilha com seus amigos para que mais pessoas venham conhecer o nosso canal, conheça as resenhas e as coisas que a gente fala sobre leituras, organizações e afins. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!